para a gente tratar, vou compartilhar aqui esse material, que inclusive o análise no blog do Barreto, bastante interessante, ele vai já comentar, sobre esse caso aqui, a barbárie, comerciante bolsonarista amarra e espanca quilombola no interior do RN. Então, tá aqui a foto, né? Olha só. Aí diz o seguinte, né? Um homem negro descendente de quilombolas foi preso, amarrado e agredido por um comerciante do município de Porto Alegre, distante 370 quilômetros de Natal. O agressor, identificado como Alberan Freitas, e a vítima, Luciano Simplício. O crime aconteceu no sábado e os dois foram levados para a delegacia de Pau dos Ferros. O caso também foi encaminhado para a ouvidoria da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, de Mulheres, Juventude e Igualdade Racial. Aí diz assim, na unidade, o Luciano foi autuado por depredação e Alberan por lesão corporal. As informações foram divulgadas pelo portal Mossoró Hoje. O vídeo em que Alberan aparece pisando no corpo do Luciano amarrado no chão viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, pela barbárie que a cena representa. Várias pessoas remeteram a cena aos tempos de escravidão. O que é meu, eu tenho o direito de defender, justifica o comerciante Alberan Freitas no vídeo da agressão, enquanto Simplício grita de dor. Após a repercussão nacional do caso, a governadora Fátima Bezerra determinou a apuração rigorosa do crime. Então, aí ela publicou no Twitter também, Bruno, dizendo o seguinte: determinei ao secretário de Segurança, Coronel Araújo, e à delegada-geral da Polícia Civil, doutora Ana Cláudia, a apuração imediata e rigorosa do caso que envolveu um quilombola em Porto Alegre e que deixou a todos estarrecidos. Aí a gente vai ver a foto do camarada, Bruno, tá aí, fazendo arminha com a máscara do Bolsonaro, e parece que essas questões nunca dão errado, né, Bruno? Nunca dão errado. Não dão. Quando eu vi o vídeo é degradante, eu me abstive de compartilhar o vídeo. É um vídeo muito de assistir, é muita crueldade. Eu não tive coragem de compartilhar. Não dá para mim. Eu teria ganhado muitos cliques, muita repercussão. Eu recebi esse vídeo cedo, enfim, teria aí, mas não valia a pena. Eu não me sentiria bem em expor alguém em uma situação tão degradante, tão humilhante como o Luciano estava. William, a gente tem que tratar tudo com racionalidade, até atos irracionais como esse. Quem começou a confusão foi o Alberan, que espalhou esse cara, o rapaz. Esse cara aí. Que o rapaz era drogado, que ele era bandido. E o rapaz, em reação, jogou pedras no comércio. Nesse momento, Alberan passou a ter... Não justificava jogar pedras. Certo? Não justificava jogar as pedras no comércio. Mas aí Alberan, como todas as pessoas estúpidas, elas vão lá e fazem ainda pior. Ele, diante de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, espancou, amarrou e humilhou o Luciano. Então, assim, o Alberan, ele fez uma barbaridade sob o pretexto de estar defendendo o seu patrimônio. E aí, não precisa ser especialista em análise do discurso para entender onde tudo isso começa. Tudo isso começa a partir do momento em que um líder político cresce com esse tipo de discurso. Porque é que ele vai ganhando respaldo com pregação de violência, com pregação do armamento do, entre aspas, cidadão de bem. E não engolir desaforo, né, Bruno? Pois é, pessoas estúpidas que estão do outro lado recebem a mensagem como uma autorização para fazer esse tipo de coisa aí. E ele deve estar recebendo muito apoio pelo que fez. Certo? O Alberan, ele cometeu um crime.
E eu diria mais, pode botar racismo aí na conta, porque também foi uma atitude racista por parte da Alberan, porque ele estava indo para cima de um negro, num gesto que remete à escravidão. Tem muito racismo nessa história. E as autoridades precisam apurar, precisam investigar. Isso tem que ser muito bem apurado. A polícia fez certo em autuar o Luciano também, porque ele jogou as pedras. Mas o Luciano merece acolhimento também, porque ele foi vítima de uma situação degradante. Bruno. Caiu, William? Inclusive, você fala... Não, tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto. Só interrompendo um pouquinho, Bruno, para sujar para você novamente. É porque quando essa questão do racismo que você colocou, porque eu vi algumas pessoas debatendo sobre isso, até onde havia o racismo nessa atitude desse cara, porque é o seguinte, no primeiro momento, o racismo, vamos colocar, o racismo não se dá, vamos colocar assim, no conflito entre eles, se você colocar exatamente, um jogou pedra, o outro amarrou, aí você pode ter uma dificuldade de encontrar o racismo aí. Você encontra o racismo, a manifestação dele, no começo. No começo, quando ele começa a agredir, começa a agredir assim, gratuitamente o cara, chama de ladrão, não sei o quê. Por quê? Porque ele se viu numa qualidade de superioridade. Né? Ele se viu na qualidade de superioridade. E muitas vezes motivado pela cor e pela condição do outro, ele se sentiu na liberdade de fazer essas agressões. Claro que o agredido foi lá e revidou. Mas a motivação inicial pode ser qualificada como racismo, sim, né, Bruno? Bruno? Agora eu lhe ouço. Fiquei sem áudio, estava ajeitando aqui. Tá me ouvindo? Pronto. Não, o que eu estava falando é o seguinte, que a motivação para o conflito pode ser qualificada como racismo, já que ele agrediu sob uma condição de se achar em patamar de superioridade por conta de raça ou digamos, de condição, né? Pois é, e eu insisto na pegada, William, do gesto, da simbologia de amarrar. E isso complementa, né, Bruno? Isso acaba também, aí isso acaba complementando, né? Remete muito à violência da escravidão. Uhum. Porque a escravidão, ela animalizava os negros. Era tratar os negros como animais. E o que você faz com o bicho bruto? Você amarra, para que ele não ataque as pessoas. E ele quis fazer o que a gente faz com o cachorro. Quando alguém chega aqui em casa, a gente tem que prender os cachorros. Aquelas coisas enormes, né, gigantes que tem aqui em casa. Junta 3, não dá um, mas tem que prender, que senão eles mordem mesmo. Não dá nem para dizer que não morde, porque morde. Então, o que ele fez isso é muito violento. Isso é degradante. São das coisas isso acaba. Depois da agressão, Bruno, depois da agressão gratuita inicialmente, que motivou a reação do rapaz, ele acabou sendo tratado dessa maneira que reforçou ainda mais o racismo, né? Já caracterizado no começo da agressão. Então tem gente que ficou falando que ali não foi simplesmente uma briga comum. Essa briga também tem ingredientes de racismo muito claramente, não só no começo da agressão, do episódio, mas também nessas atitudes aí, como você ressaltou, Bruno. Pois é, e teve um comentário aqui, William, muito interessante, no post que eu fiz no Instagram. Eu estou procurando aqui. Foi uma mulher que fez. Karina Cecil. Eu não sei aqui onde é que está o resto do nome dela. Karina Cecil, alguma coisa assim. Não está abreviado aqui o sobrenome. Ela diz o seguinte, William. Tive a oportunidade de trabalhar em Porto Alegre há alguns anos, diretamente com professores e professoras
de escola que atendiam quilombolas. A cidade é bem pequena, mas tinha 4 quilombos reconhecidos na época. Apesar do tamanho, menos de 8 mil habitantes, é uma cidade extremamente racista. Até a primeira metade do século XX, nos bailes que aconteciam na sede da prefeitura da cidade, os espaços a serem ocupados por negros e brancos eram separados. O estigma do tempo sobrevive até hoje. Olha só, a gente teve segregação racial bem pertinho daqui, viu, William, no século passado. Uhum. O relato aí da Karina. Interessante isso. E o Caju está falando que ela é egressa da UERN. Eu tô querendo falar com ela para ver se tem alguma pesquisa, alguma fonte que eu possa beber para poder fazer uma matéria sobre isso. O passado racista de Porto Alegre. Então, gente, não é inegável. Tem influência racista aí. Tem influência. O cara é um quilombola. Tem toda uma simbologia aí. Não associar isso a racismo é pura ignorância. E eu tô com tolerância zero para quem passa. Eu tenho tolerância zero para quem passa pano para racismo. Inclusive, a ponto de romper amizades. Porque eu não tolero. O Giovanni Bezerra, Bruno, está dizendo: Porto Alegre é a região de um dos quilombolas mais representativos da RN. A imagem do negro amarrado remete a tempos obscuros da segregação racial no nosso país. E o Caju diz que cena parecida com as imagens de Debré numa das missões artísticas na época do Império, retratando os escravizados. Exatamente. Essa foto aí, né, como é colocada aí, Bruno descreveu bem aí esse detalhe, que a forma como ele está amarrado, remetendo à escravidão, remetendo ele como um animal, né? Então, tem uma conotação racista muito forte aí, além do próprio comportamento do bolsonarista lá, de querer ser superior a outros por conta de a Nádia Silva está dizendo: o racismo acontece quando alguém de cor escura, mesmo que inconscientemente, já que desde sempre fomos confinados a isso, se identificado com um ser inferior, insignificante e bandido. Pois tem um detalhe interessante que a Nádia coloca, que às vezes tem muitos negros racistas, né? O caso lá do Fundação Palmares, né? Aquele ali presidente da Fundação Palmares, ali não é porque ele é negro que ele pode ficar falando coisas racistas porque ele é negro. Não, eu tenho carta branca para falar de racismo ou de negritude porque eu sou negro. Não, ele não tem essa autorização, mas ele se acha, né, nessa condição. Ele fica ali meio que cumprindo um papel de capitão do mato, né, Bruno? Pois é. Olha, o Sérgio Camargo é uma figura horrível, um ser humano desprezível. E ele pratica racismo escudado por ter pele negra. Mas ele pratica racismo. E Bolsonaro acha aquilo massa. Porque Bolsonaro nunca moveu. A prova de que Bolsonaro é racista é que ele tolera aquilo ali. Ele aceita aquilo ali. Aquilo ali, em qualquer governo civilizado, o cara... E voltando a esse assunto, William, o Alberan, ele é um ignorante que recebeu a mensagem de Bolsonaro e achou que aquilo ali era uma autorização para fazer isso. E aí vai sempre aparecer um ou outro bolsonarista mais tosco, ou alguém querendo ter uma oportunidade de bancar o isento, e vai dizer o seguinte: tem nada a ver com o Bolsonaro. Claro que tem tudo a ver com o discurso de Bolsonaro. O discurso de Bolsonaro é armar a população para não precisar da polícia, para o cidadão mesmo se defender, resolver seus problemas. O que é que esse cara era para ter feito? Chamar a polícia. Só que ele quis fazer justiça com as próprias mãos e fez essa coisa absurda. Isso não é justiça. Isso é crime. É responder crime com crime. E o cara é fã de Bolsonaro aí, ó. Arminha,
Mais bolsonarista que isso, não tem. Isso é coisa de bolsonarista. Então o cara é fã do cara, é totalmente influenciado pelas coisas que Bolsonaro diz. Não tem como não dizer que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Tem, ele influencia esse tipo de gente. Ele empodera, né, Bruno, esse povo, né? É recebido por essas pessoas para ir, e elas entendem que estão empoderadas para isso. E é lamentável. O pessoal acha que agora ele tem o direito. O pessoal acha que está no direito, né, Bruno, de fazer isso, porque o Bolsonaro está no poder e ele representa tudo isso, essa brutalidade, a truculência, a valentia que ele promove, né, nessas pessoas, a ideia armamentista, o justiçamento, e faz com que essas pessoas aí acham que podem ficar fazendo isso. E todo mundo sabe que Bolsonaro tem essa ligação forte aí com esse tipo de pessoas, assim, pessoas violentas, até com milícia, está envolvido aí. Uma figura corrupta, né, historicamente corrupta, ligada a rachadinhas, que apesar do nome simpático, nada mais é do que peculato, né, se apropriar de dinheiro público aí, utilizando estratégias aí, né, de desvio de dinheiro. Então, é um cara corrupto, né, cujos filhos nunca trabalharam, mas tem mansão de 6 milhões de reais, são ligados aí a esquemas pesadíssimos aí, inclusive tem até alguém da nossa audiência qualificada, eu fiquei na dúvida, o Fabrício Queiroz, né, que é um dos que coordenam lá as rachadinhas, é um dos que comandam a milícia numa região do Rio de Janeiro chamado Rio das Pedras. Quem me informou foi até alguém da nossa audiência qualificada. Quer dizer, é esses caras que esse pessoal se espelham, Bruno. Esse pessoal se espelha nesse povo. Né? E eles acham o seguinte, se eles fazem isso, eles são ligados à milícia, se eles saem aí com arma, pendurando arma e dando uma de vala, então eu tenho carta branca para fazer isso também. E se ele é racista e o racismo chegou ao poder com toda a força, então eu posso agora mostrar quem eu realmente sou. Então aqui, Bruno, tem até um comentário, aqui falando do cara, né, do Alberan. Deixa eu ver se eu encontro. Júnior Soares dizendo, quem conhece esse Alberan já disse que ele tem esse temperamento doentio, independente do que ocorreu, nada irá justificar tamanha barbaridade. Temperamento doentio, né? Tudo a ver com o bolsonarismo, Bruno.